Hoje eu vou falar sobre a comitiva de parlamentares que foram em Washington para falar em frente ao Capitólio sobre as questões políticas do Brasil. Foi lá falar para um congressista ligados a direitos humanos, tá certo? Gente, o nome desse vídeo é o vídeo 208 da Comissão Cidadã de Inquérito. O encontro simbólico do 8 de janeiro com o Capitólio. Gente, esse vídeo é imperdível. Você tem que ficar até o fim, porque nós vamos falar de um assunto aqui que é muito contagiante, tá certo? Então, deixa eu me apresentar para vocês que estão chegando agora. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais e Minas é um estado de espírito, tá certo? Essa comissão cidadã de inquérito foi criada para pacificar o país e chegar à verdade, tá certo? E eu sou o presidente e temos mais de 1.000 membros que compartilham, comentam, curtem, né? Estão inscritos nos nossos canais desde o nosso começo. Então somos uma comunidade dentro deste novo lugar comum que é, né, as redes sociais, que trazem esse conteúdo diferenciado que você não encontra nas mídias tradicionais, tá certo? Então vamos lá. Antes de mais nada, gente, está aqui nosso apoio, tá certo? Apoie a CCI com qualquer valor, chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Se você for lá encontrar João Batista Guimarães, tá certo? Sou eu também. Tá certo? Porque João Batista Guimarães é meu nome de batismo e João Paulo Guimarães é o meu nome de mídia. Eu botei o Paulo numa homenagem ao meu avô, ao meu padrinho, e essa história eu vou contar em outro momento, tá certo? A gente também tem, quem não gosta de Pix, não sabe trabalhar com Pix, não quer trabalhar com Pix, pode mandar qualquer valor a título de contribuição, né, para minha caixa, para minha conta poupança, tá certo? Ela é na Caixa Econômica Federal. Anota aí, agência 0151, tá certo? O código da poupança é 1288 e a conta é 752458498-0, tá certo? Repetindo, 752-458-490. Vou repetir de novo. 752-458-498-0. Eles mudaram essa conta, que ela tinha um número pequeno, eles botaram um número grande, ficou difícil. Mas deu para entender, né? 752-458-498-0. Aí, se vocês estão empolgados com a nossa Comissão Cidadã de Inquérito, pode contribuir com qualquer valor, tanto no Pix JP Notícias aqui, tá certo? Ou na conta poupança, e sempre João Batista Guimarães, tá bom? João Paulo Guimarães é esse nome de mídia, esse nome de, né, esse nome de guerra que eles falam, né? Então vamos lá, vamos falar sobre a questão do Capitólio, né? Por que os parlamentares estão lá e o que isso tem a ver com o 8 de janeiro, com a invasão do Capitólio. Gente, isso é muito interessante, tá certo? Primeiro nós vamos colocar essa imagem aqui, ó, que mostra, né, essa comitiva de parlamentares brasileiros falando para um congressista, tá certo? Ou seja, a ideia principal, a ideia inicial era falar dentro do Capitólio, tá certo? Mas o Partido Democrata lá fez algumas ressalvas, impediu com que essa comitiva falasse dentro do parlamento. Então, não ficou uma coisa oficial a nível de governo, tá certo? Por quê? Porque não entrou dentro do aspecto institucional, né, do governo americano. Então, foi uma fala colocada simbólica e caiu na rede social, né, do parlamentar, que é um congressista voltado para direitos humanos e que está trazendo as denúncias desses parlamentares que estão aí em Washington para falar, né, das precariedades da nossa democracia aqui no Brasil, tá certo? Agora voltando aqui para mim, é um pouco assim, como eu diria, água no chope
do Joe Biden, tá certo? O que eles foram fazer lá vai afetar muito mais a campanha de Joe Biden do que propriamente a situação aqui do Brasil. Porque aquilo que eu falei para vocês, né? Existe esse novo lugar comum. Esse novo lugar comum que não acontece nessas mídias tradicionais, essas mídias antigas, né? Desse mundo antigo, né? Acontece nas redes sociais. Então, o fluxo de informação que vai levar com que Trump volte ao governo é este novo lugar comum, né? É aquilo que fez a Avenida Paulista lotar, né? Sem nenhuma propaganda nessas redes sociais, nessas grandes mídias, que por sinal até fizeram uma campanha contrária, né? Àquela manifestação, né, na Avenida Paulista no dia 25 de fevereiro. Então, o que aconteceu lá em frente ao Capitólio, né, a princípio parece uma coisa assim sem importância, mas aquilo vai dar um peso muito grande dentro das eleições presidenciais que vai favorecer o Trump. Por quê? Porque esse pessoal que está aí é um pessoal mais de direita, ligado mais ao Partido Republicano. Você tem aí o filho do presidente, né, o Eduardo Bolsonaro, e ele é muito ligado ao Trump, e as redes sociais, né, dos republicanos vão replicar isso aí. Isso vai virar um instrumento, né, de embate político para dizer que a política de Joe Biden na América Latina é um fracasso. Vai dizer que Joe Biden tentou influenciar a volta do Lula ao poder, né, uma pessoa complicada, com denúncias de corrupção, né, e ligada a uma política internacional que vai contra os interesses dos americanos, como, por exemplo, o enfraquecimento da moeda americana, do dólar, né, e o fortalecimento dos mercados que são potenciais concorrentes, né, dos americanos, como a China, né, o Irã e outros países que têm interesse numa política diferenciada de mercado. Então, essa comitiva é, sim, né, uma água no chope da campanha de Joe Biden. Vai, sim, fortalecer Trump, e Trump vai voltar ao poder, né? E essa coisa de Brasil, Estados Unidos, Estados Unidos da América do Norte, Estados Unidos da América do Sul. A gente já foi Estados Unidos, né, do Brasil, né? Estados Unidos da América do Sul. Inclusive vinha na cédula do nosso dinheiro, que parecia um dólar, né? Estados Unidos do Brasil. E hoje nós somos uma república federativa brasileira, né? E temos nossos estados com uma certa independência do governo federal, né? Você viu aí, por exemplo, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, né? Bateu o martelo e falou assim, ó, nós aqui somos uma democracia, somos um estado, somos uma entidade federativa, somos uma unidade da federação com autonomia política, jurídica, e vocês não vão prender o nosso deputado. E tirou o deputado da cadeia e botou ele lá no Parlamento do Espírito Santo de novo. Outra coisa, em Goiás, né, o Caiado falou assim, ó, aqui não tem essa política do governo federal, não. Aqui é tolerância zero. Criminoso aqui é tratado como criminoso. Não é igual o Supremo, que gosta de soltar traficante e prender brasileiros que são inocentes. Então, o Goiás é um estado, uma federação, né? É um estado federativo, que também bateu o martelo, falou, não, aqui nós somos autônomos, nós somos uma entidade federativa, né, dos Estados Unidos do Brasil, e nós estamos dizendo que aqui não, mané. Outra coisa, em Minas Gerais, né, uma gangue quis assaltar lá um banco em Varginha, aí a polícia militar de Minas Gerais bateu de frente com essa gangue, né? Frustrou o ataque e alguns bandidos morreram, tá certo? E aí o que acontece? Mandou a Polícia Federal interrogar os policiais, porque mataram os bandidos. Mataram o bandido? Que negócio é esse? Os bandidos é gente boa, não pode matar bandido. Aí o comandante da Polícia Militar, né? E aí dou os parabéns para o Zema, porque manteve a autonomia
né, né, desse ente federativo que é o Estado de Minas Gerais, da qual eu faço parte, né, e foi para a rádio e falou assim: nada disso, militar aqui da Polícia Militar de Minas Gerais não tem que prestar depoimento para a Polícia Federal sobre atividade profissional, não, tá certo? E se a gente tiver que olhar isso aqui, nós vamos olhar na Justiça Militar de Minas Gerais. Aqui não tem essa, não. Bateu o martelo. Por exemplo, lá em São Paulo, né? O governador lá de São Paulo está fazendo uma operação de repressão mesmo no crime, no litoral paulista, né? Ali no Porto de Santos, onde as drogas saem, tá. Então a Polícia Militar de São Paulo está agindo, né, de forma dura para combater, né, a criminalidade no seu estado. E aí, a mídia aí, né? Vocês estão truculentos, vocês estão matando um bandido, isso não pode, tem que ser direitos humanos e tá. E ele falou: vai lá para a ONU, vai para o Conselho de Haia, vai onde vocês quiserem. Aqui no estado de São Paulo, eu sou o governador, eu é que mando. Então, nós somos sim os Estados Unidos do Brasil, os Estados Unidos da América do Sul. E aí você tem esse delay de Estados Unidos da América do Norte com Estados Unidos da América do Sul. E essa coisa do Capitólio que aconteceu lá com o Trump, gente, é a mesma coisa do Capitólio, quer dizer, do 8 de janeiro aqui no Brasil, tá certo? Por quê? Porque eu me tornei um especialista no 8 de janeiro, né? Quem acompanha a Comissão Cidadã de Inquérito, está aí o vídeo 208, nós fizemos um ano de trabalho de pesquisa, né, acompanhando as duas comissões parlamentares de inquérito sobre o 8 de janeiro, né, vários depoimentos, nós temos imagens, nós temos vídeos, nós temos, né, um acervo incalculável que tem que ser guardado. Você que tem aí facilidade, pega um HD, salva nossos vídeos da Comissão Cidadã de Inquérito e guarda isso, porque isso é documento histórico, é história pura, é verdade cristalina, tá certo? Então, o 8 de janeiro e o Capitólio, tá certo? É uma coisa de delay. E eu digo para você, sabe, a logística, a expertise do Capitólio foi a mesma usada aqui no 8 de janeiro, tá certo? Então, é ação democrata lá nos Estados Unidos para inviabilizar, né, a reeleição de Trump. E a mesma coisa aconteceu aqui, né, no Brasil, que é os democratas, que se chamam democratas, que falam pela democracia, enche o peito para falar de democracia, né, que fizeram também para contaminar a liderança de Bolsonaro, que tentava uma reeleição. Lá nos Estados Unidos, teve também o escândalo de denúncias de fraude eleitoral. Aqui nos Estados Unidos, também teve o escândalo e a denúncia de fraude eleitoral. Tem um barulhinho aqui, mas é porque o pessoal está parando a grama aqui do lado, porque aqui tem uma crise de dengue, mas eu acho que está dando para vocês me ouvirem, tá certo? Eu vou até abaixar aqui, ó, para não ter, para diminuir a presença do externo. Então vamos lá. Agora vamos colocar umas imagens, né? Agora vamos voltar aqui à questão do pessoal no Capitólio, tá certo? Alguma coisa eles falaram que tem fundamento, algumas coisas é um pouco exagero, né? Falaram que o Brasil vive hoje, não tem uma democracia, tem uma ditadura, né? Eu diria que a gente está no meio termo, nem ditadura, né, nem democracia. Como diz o Lula, né? Nós estamos realmente numa democracia relativa, tá certo? Nós estávamos caminhando para uma ditadura, esse processo era lento e gradual, né? Porque você não impõe uma ditadura na América, né, do Sul assim, de uma hora para outra, né? Você tem que pôr vaselina para ir colocando devagarinho, né? E nós já falamos sobre isso dentro do processo, né, das urnas eletrônicas, mas está tudo bem. Vamos voltar aqui à questão da fala dos deputados, dos nossos representantes lá. Olha,
É um pouco assim exagero falar que o Brasil hoje é uma ditadura, por quê? Porque nós temos, né, parlamentares, não tem democracia, a maioria dos parlamentares lá foram eleitos, né? Então, se eles foram eleitos por uma democracia, né? Se nós temos hoje governador de São Paulo, governador de Minas, né, governador de Goiás, governador de Santa Catarina, né, governador do Rio de Janeiro, todos eles que são de direita, né? Então, quer dizer que um pouco da democracia ainda existe no país, tá certo? E se nós temos uma bancada de deputados que o maior partido é o da oposição, que é o PL, ou seja, eles foram eleitos dentro de um preceito que justifica, né, o aspecto democrático. Olha, eles foram eleitos pelas urnas democraticamente. Tá, as urnas têm um problema? Tem. Né? A questão que eu te falei da vaselina, tem que ser aos pouquinhos. A ditadura se impõe aos poucos. Você não consegue fazer isso de uma hora para outra. Né? Então, o que nós estamos tentando fazer, que o Brasil está tentando fazer, é abortar, né, esse começo, né, de um processo de ditadura que vinha sendo colocado aos poucos, tá certo? E que começou lá por volta de 2002, com o primeiro governo do Lula. Isso veio de forma gradual, ou seja, vão ocupando, né, aparelhando o sistema brasileiro, o sistema jurídico, o sistema, né, a OAB, vai aparelhando a mídia, vai aparelhando o Ministério Público, e aí, a hora que a coisa estiver capilarizada, de uma certa forma, né, você acha que não mudou o regime, mas mudou o regime sem você perceber. Só que, a partir da operação da Lava Jato, foi uma resistência contra esse sistema que estava se colocando, tá certo? Aí eu diria, mas o Moro foi o cara parcial, tá? Foi, mas ele também tentou, né? A ação do PSDB, na época, era frear, né, esse avanço do Foro de São Paulo, que de uma certa forma estava vindo aí, né, e estava difícil de combater, né? A própria eleição da Dilma no segundo mandato, com relação ao Aécio, o Aécio pediu contagem de voto, pediu, né, auditoria nas urnas, e depois foi para cima do governo do PT, falou, nós não vamos falar que nós não somos democráticos, nós somos democráticos, mas nós vamos para cima de vocês e vamos, né, prender e acabar com essa farra de vocês aqui, que vocês estão corroendo, né, a economia brasileira com esse projeto de vocês e está complicando. E aí foi aquele caos, tá certo? Foi aquele caos, né? E aí o caos virou a bandeja e derramou tudo, né? E aí o pessoal da esquerda, né, que nessa guerra fratricida, né, com o PSDB, o PT e o PSDB, eles começaram a se pegar, até que os dois ficaram esfarelados, aí veio a direita, e aí o Bolsonaro chegou e pronto. Né? Aí a coisa acordou e fala, nós tentamos fazer a coisa certa, prendemos um monte de gente, recuperamos um monte de dinheiro, mas a população entendeu que nós também temos culpa no cartório, porque nós estávamos assim, de uma certa forma, dentro desta engrenagem, né, que alimentava a corrupção, e aí nós fomos prejudicados. E aí, para retornar àquele esquema de anterior, né, já que eles tinham a estrutura da Lava Jato, aquela coisa toda, eles mantiveram essa estrutura da Lava Jato, mas com outro viés, né? Vamos unir com a esquerda, a extrema esquerda, né? E começar a usar essa estrutura para minar o avanço da direita. E aí foi né, aquela palhaçada de anular tudo do Lula e pegar o Lula, tirar da cadeia, botar o cara como candidato, e aí colocar o Alckmin de vice, né? Falou assim, não, a gente vai... Tudo isso com o apoio do Biden. Entendeu? Essa parceria dos Estados Unidos com o Brasil não se dá com o Lula, lógico. Você vê aí que o discurso do Lula não casa com o discurso americano, tá certo? A proposta dele é Maduro, né? Né? É outra linha de raciocínio, né? Ou seja, quem apoiou a eleição e apoiou essa ideia do 8 de janeiro, né, que foi uma réplica do Capitólio dos Estados Unidos, né, se deu, por quê? Porque a aposta era no Alckmin. Não, a gente põe ele de vice, depois a gente
controla o Lula, põe ele para viajar, mas pode deixar que nós somos parceiros, nós vamos continuar aqui. Então, na verdade, o 8 de janeiro, a queimação a tentativa de queimar o Bolsonaro é a mesma que o Biden tem lá nos Estados Unidos, que foi a criação do Capitólio, a tentativa de queimar o Trump, de frear a direita lá e de frear a direita aqui no Brasil, tá certo? Agora, eu vou ler um artigo que fala sobre o Capitólio. Vocês vão ficar boquiabertos de vocês falar, João, você está lendo o Capitólio, mas você vai ler como se fosse o Brasil, tá certo? Como se fosse o 8 de janeiro, tá certo? Então tá, eu vou ler e vocês vão ficar imaginando, vocês que acompanham a CCI há muito tempo, vocês vão ficar imaginando, pô, João, é igualzinho, né? É ix-lips, sei lá como é que fala, né? É um, é o outro. Ou seja, é o xerox, é o carbono, né? Ou seja, é uma coisa que foi criada nos Estados Unidos e eles recriaram aqui. E aí você tem até aquela fala do Dias Toffoli com o Alexandre de Moraes, que foram lá nos Estados Unidos a convite do Dória, né? E lá ele fez aquele discurso que aí o Dias Toffoli foi falar do Capitólio, das condenações, das prisões, né? E aí o Alexandre de Moraes fala, ainda tem muita gente para prender, muita gente para multar. Isso ainda em dezembro, antes de acontecer, dezembro de 2022, né? Antes de acontecer o 8 de janeiro. Ou seja, os caras parece que foram lá, né, fazer um cursinho para saber como é que faz um Capitólio aqui no Brasil. Então vamos ler. Eu vou deixando as imagens aparecendo aqui. Até índio teve, gente. Aqui nós tivemos o índio Sererê lá. Lá estiveram os índios Yankees lá. É ipsis lips, entendeu? A imagem de colar o Bolsonaro aqui, com aquela camisa preta do cara lá quebrando o relógio, com a foto do Bolsonaro, né, um circo screen do Bolsonaro. E lá nos Estados Unidos você vai ver um cara com a bandeira lá do Trump, para julgar o Trump no negócio, entendeu? Agora acompanhe. Eu vou ler aqui, vocês vão ver como é que é interessante. Deixa eu pegar aqui. Como os Estados Unidos identificaram invasores do Capitólio e prenderam mais de 950. Essa é uma reportagem, né, da BBC News Brasil e foi da Heloísa Vilela, de Nova York, Estados Unidos, para a BBC no Brasil. Isso foi publicado, gente, no dia 9 de janeiro de 2023. Olha só, o 8 de janeiro aqui, 2023, e no dia 9 eles publicam a matéria lá nos Estados Unidos e fala como os Estados Unidos identificaram invasores do Capitólio e prenderam mais de 950. Agora vamos lá, né? Há dois anos, mais de 3 mil pessoas participaram da invasão da sede do Congresso americano. 2 anos depois da invasão do Capitólio, edifícios que abriga o Congresso na capital dos Estados Unidos, mais de 950 pessoas das mais de 3 mil que participaram da ação foram presas nos 50 estados do país. O Departamento de Justiça divulgou o balanço das investigações até o momento. E a estratégia da apuração e punição dos responsáveis revela que houve a preocupação de partir dos envolvidos diretamente com o ataque para, aos poucos, alcançar os possíveis coordenadores e mandantes. Tá vendo como é que casa com aqui no Brasil? Como Steve Bannon e outros aliados de Trump estimularam invasões de bolsonaristas em Brasília. Essa é uma tese. Por isso, as primeiras condenações foram leves e as sentenças mais graves e de prazo mais longo ainda não foram anunciadas. No dia 6 de janeiro de 2021, manifestantes furaram o bloqueio da polícia do Capitólio do lado de fora do Congresso, quer dizer, foi um ano antes do 8 de janeiro, do dia 6 de janeiro de 2021, né, para o dia 8 de janeiro de 2022, quer dizer, acabou dezembro, chegou no 8 de janeiro. Então vamos lá. No dia 6 de janeiro de 2021, manifestantes furaram o bloqueio da polícia do Capitólio do lado de fora do Congresso por volta de 1h da tarde. Aqui foi 2h30.
Meia hora depois, eles estavam na porta do Capitólio. Meia hora depois, eles estavam já no Congresso, lá em frente o Congresso e o STF e o Planalto. Quer dizer, vamos fazer 3 vezes aqui no Brasil, porque aqui no Brasil o negócio é mais tranquilo. Às 14 horas, manifestantes quebraram a primeira janela do edifício e a invasão começou. Tá vendo? A mesma coisa acontecendo aqui no Brasil. Foram 4 horas de quebra-quebra e vandalismo. 4 horas, gente. Você imagina a maior potência do mundo, que é os Estados Unidos, né? Com a logística, né? O FBI, tá? Deixaram os caras ficar 4 horas dentro do Congresso. Ué, isso aí é o quê? É prevaricação, como eles disseram na CPMI, né? É conivência, né? Somente às 18 horas a polícia começou a varredura e assegurou o controle do Capitólio. Ou seja, depois que a turma que quebrou foi embora, ficou os caras lá, que a polícia começou a agir no Capitólio. Olha como é que o negócio, né, é xerox, né? Nos primeiros 6 meses após a invasão, 535 pessoas foram presas, em média de 3 por dia. No fim do ano de 2021, 725 cidadãos tinham sido acusados por crimes federais. Mas, no dia da invasão, a polícia do Capitólio prendeu apenas 14 pessoas. Ou seja, a turma do pega pra capar mesmo, a turma que foi lá fazer a merda, que poderiam ser os infiltrados, ninguém, né, foi preso, provavelmente. Eles foram catar depois pessoas que apareceram nas imagens, que foram lá curiosos, né, ou fazer uma manifestação pacífica e foram levados por essa turma lá para dentro. Departamento da Polícia do Distrito Federal. Deixa eu colocar isso aqui, ó, tá parado. Eu vou colocar isso aqui passando para vocês de novo. Tá certo? Peraí, vou deixar passando aqui, ó, para vocês ficarem vendo aí. Tá, para não parar, para não ficar na mesma foto, né? Então vamos lá. Mas no dia da invasão, a polícia do Capitólio prendeu apenas 14 pessoas. O Departamento de Polícia do Distrito Federal prendeu outras 6. O trabalho do Departamento de Justiça tem sido cuidadoso e cumulativo. É o STF deles lá, né? Com Alexandre de Moraes deles lá. Levado a cabo por um grupo de 20 promotores públicos, que também tem o apoio de agentes do FBI, a Polícia Federal Americana. Os primeiros acusados, julgados e sentenciados foram pessoas que agiram no dia 6 de janeiro de 2021. Essas pessoas foram filmadas, fotografadas e flagradas cometendo crimes dentro do Capitólio. Aí tem que ver se foi cometendo mesmo ou se foi só filmado, só a presença deles lá, né? O governo também investiga as perdas materiais, um trabalho que ainda não terminou, mas já identificou danos no valor de 2,7 milhões de dólares, ou seja, 14,3 milhões de reais. A investigação tem outras linhas de trabalho. Busca os responsáveis que planejaram e organizaram a invasão e ações que, ao longo dos meses de novembro e dezembro, tentaram reverter o resultado das eleições de 2020 nos Estados Unidos, onde a disputa foi a mais acirrada. Olha só, gente, fala a verdade. Com relações a possíveis mandantes do crime, assessores do ex-presidente Donald Trump, derrotado nas urnas por Joe Biden, já prestaram depoimentos à justiça. Mark Short, chefe do gabinete do ex-vice-presidente Michael Pence, também já foi ouvido. Na outra linha de investigação sobre a tentativa de reverter o resultado das eleições, os promotores públicos reuniram dados a respeito da criação de listas falsas de delegados do colégio eleitoral em 7 estados do país. A suposta lista dos eleitores falsos seria enviada e entregue em Washington, e eles votariam em Donald Trump, apesar do resultado das eleições nesses estados ter dado vitória de Joe Biden. Olha aí o problema nas urnas lá. Aí vem conveniência das autoridades.
As imagens do ataque aos prédios públicos de Brasília no domingo do dia 8 têm semelhanças fortes com o que se viu nos Estados Unidos. Outro aspecto das investigações americanas que podem se repetir no Brasil é possível conivência de algumas autoridades. A comissão de inquérito da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos apontou que agentes federais detectaram os planos de invasores com antecedência. Sabiam que integrantes do grupo extremista Proud Boys tinham a intenção de cometer atos violentos em Washington, mas o chefe da polícia da capital não se preparou para conter os manifestantes e agora está sob investigação e suspeita de ter relações estreitas com os líderes dos Proud Boys, sei lá como é que fala isso, Proud Boys. Além da equipe de promotores e dos agentes do FBI, a Polícia Federal Americana, a investigação, que entra agora no terceiro ano de trabalho, terceiro ano, gente, também conta com a ajuda de investigadores voluntários que viraram a internet em busca de provas. Silêncio, tiro no pé e vandalismo, não. A reação de bolsonarista à invasão em Brasília. São organizações e indivíduos que vasculharam mais de 5,1 mil perfis do Facebook, 1,4 mil contas no YouTube, 600 perfis no Instagram, 1,6 mil contas no Twitter, outras 200 do Rumble, sei lá como é que fala, e mais 900 do TikTok. Mais de 100 pessoas que estavam na lista de agentes violentos de invasão do Capitólio, compilada pelo FBI, foram identificadas por esses voluntários. O FBI está analisando mais de 30 mil vídeos de câmeras de policiais e de segurança. Ao todo, são mais de 9 terabytes de informação. No Brasil, o influenciador Felipe Neto tomou a iniciativa de usar a conta que tem no Twitter para convidar outros brasileiros a ajudar a identificar as pessoas que participaram da invasão e do quebra-quebra nos prédios públicos de Brasília. Enquanto 860 detidos nos Estados Unidos foram indiciados por entrar e permanecer em uma área restrita do governo federal, 50 foram acusados por conspiração. São 2 crimes de gravidade distintas com penas também diferentes. O julgamento do líder do grupo de extrema-direita, Otton Kipps, foi observado de perto por promotores públicos e por advogados de outras lideranças de organizações radicais. E o homem de 57 anos, Stuart Hall, o homem de 57 anos que usava um tapa-olho, liderava o Otto Kipps, meu inglês é horrível, viu, gente? Já foi condenado por sedição. Outros 4 membros, o promotor, tá aqui, ataque à democracia. A justiça ainda não marcou audiência na qual a sentença de todos eles será anunciada. Ou seja, voltando aqui para mim, né? Vamos lá. O que vocês viram nisso aí? Isso foi publicado, gente, no dia 9 de janeiro de 2023. Não conseguiram chegar no Trump, não conseguiram provar que o Trump foi o cara que, né, incentivou isso e também não conseguiram provar que foi o Bolsonaro. Estão aí buscando pelo em casca de ovo. Por quê? Porque é aquilo que eu te falei. Entendeu? E vocês têm que acompanhar a nossa Comissão Cidadã de Inquérito, rever os vídeos anteriores, que vocês vão entender tudo isso, tá certo? Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção, e aí já é um extra, como dizer assim, um bônus desse vídeo, que você que ficou até aqui, né? O que aconteceu? Né? O Lula, o Planalto, convidou, né, o deputado federal mais votado de Minas Gerais, né, o nosso Nicolas, que agora é o presidente da Comissão de Educação, para participar de uma cerimônia lá no Planalto sobre, né, o lançamento de 100 unidades de Cefet, sei lá, de escolas técnicas, sei lá o quê. E aí o pessoal falou assim, ele não vai vir, né? E ele foi. Só que, era para falar sobre escola, sobre educação. E aí, o Planalto convida o Nicolas, um deputado federal, da Comissão de Educação, para estar nesse evento de lançamento de escolas
escolas, acho que é escolas federais, entendeu? E é recebido com vaia. Agora você imagina uma coisa. Você está fazendo um evento sobre escola e educação. E aí você chama na sua casa, né, uma autoridade do Congresso que é ligada à educação para assistir, para participar, para testemunhar. E na hora que ele chega, você recebe ele com vaia? Que educação é essa? Dá para entender? E no final o Nicolas ainda saiu, né, com jovens tirando fotos com ele, fazendo lives, fazendo selfie, né? Os jovens entusiasmados com o Nicolas, chamando ele de futuro presidente. Ou seja, é o discurso. Agora eu vou chamar a atenção para uma coisa que eu falo para vocês, tá certo? Aquilo que eu falei sobre o projeto Excalibur, né? Que é a cassação da chapa Lula-Alckmin, né? A anulação do processo eleitoral aqui, né? O 8 de janeiro já deixou muita banana, casca de banana no caminho desse governo que está aí. E aquilo que eu falei, a maior autoridade hoje no Brasil se chama Arthur Lira, o rei Arthur Lira. Então, já sabendo disso, tá certo? O que a mídia, né, a milícia digital do governo Lula tenta fazer? Tenta queimar o cara, porque sabe, né, aquele negócio, vamos queimar o homem para enfraquecer o homem, porque ele é o possível, né, nome que vai assumir a presidência do Brasil caso a nossa chapa seja, né, descartada, né, que nosso plano não tenha dado certo. Então, só para ilustrar, está aqui, ó. Isso aqui já foi publicado há mais ou menos uns 6, 7 dias, não me lembro, né? Denúncia gravíssima contra Lira. Agora, ex-mulher clama por socorro e Ciro dispara. Vai dar merda. Aí você olha na foto desse ícone redondo que está aí, ó, na ponta do vídeo, do lado esquerdo, no alto, tem talvez o dono do blog, né, do canal, do Bolsa com Política, e o Biden. E quem está aparecendo? O Ciro. Ou seja, agora, já que a esquerda não tem nome, né, o Alckmin é uma carta fora do baralho, como diz assim, né? É um embrulho que caiu na mudança né, e ficou no meio do caminho. O que a esquerda está fazendo? Está tentando apostar, ressuscitar o Ciro, que é a maior identidade que eles têm. E aí, o que eles já vão para cima? Eles querem queimar o Lira, porque sabe que o Lira hoje é a peça-chave e é a maior autoridade constituída democraticamente neste país, tá certo? Então eu vou ficando por aqui, vocês comentem, compartilham, digam o que você acha. Você fala que o Trump foi vítima da armação também dos ditos democratas americanos para impedir que Trump reelegesse, né? Você acredita que a eleição americana foi legítima, que não houve fraude? Você acredita que o 8 de janeiro foi pensado um xerox, um carbono do Capitólio para tentar fazer aqui a mesma coisa que tentaram fazer com Trump? É a América do Norte, é a América do Sul, os Estados Unidos da América do Norte, os Estados Unidos da América do Sul, é o novo mundo, né? O mundo novo que veio abrigar povos do mundo inteiro aqui nas Américas para construir as maiores democracias, né? O maior conceito de liberdade. O Norte, né? Com a origem Yankee, com a origem da Europa, né? E aqui nos Estados Unidos do Brasil, né? O sul da Europa, Portugal, um pouco da Espanha, um pouco da Grécia, e que trouxe também muito da África, né? E nós somos esse país hoje que tem dimensão continental, assim como os Estados Unidos. Somos duas referências para o mundo, né? E somos duas democracias que não vão desistir da sua autonomia, de fazer das Américas, né,
o novo mundo sonhado para aqueles que amam a liberdade. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Minas, um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia. Fiquem com Deus. Está aí o nosso Pix, né? JP Notícias, para quem quiser contribuir. Quem não gosta de Pix, pode mandar qualquer valor na nossa conta poupança agência 0151. O código poupança é 1288, a conta é 752-458-498-0. Vamos pacificar esse país? Vamos voltar a ser uma nação só, com um discurso só, que vai fazer com que essa nação seja realmente este novo mundo, neste novo lugar comum, que agora as redes sociais conseguem trazer essa pluralidade de opinião, a independência de cada um, liberdade de expressão, liberdade, democracia. É isso que nós vamos construir nesse país. Você, eu aqui, comentando, você compartilhando, curtindo, se inscrevendo, fazer a sua parte, contribuindo com qualquer valor. Não desista. Eu quero que o meu entusiasmo contamine você, porque é assim que a gente vai conseguir levantar a cabeça e enfrentar esses desafios que o Brasil está nos apresentando. Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe e protejam todos vocês. Eu falo de Nossa Senhora porque ela é a padroeira desse povo abençoado. Vocês que são evangélicos, peguem a Bíblia, né, e segurem na palavra de Deus. A gente vai avançar. Você que é afrodescendente, pega nos seus orixás, une-se a gente e vamos avançar. Você que é judeu, pegue no seu Torá, segura forte e vamos avançar. Você que é muçulmano, né, pegue no seu cajado e vamos avançar. Vamos fazer desse lugar um lugar novo para trazer a liberdade, a segurança e a prosperidade para o povo brasileiro. Humanidade. Somos um. Fiquem com Deus.